E aí eu emendo uma outra pergunta, que é você entender o tempo que você foi chamado. Existem pessoas que têm um chamado, mas está fora do tempo. Então, a linguagem dele não está alcançando a geração que ele está. Ele está... É como se ele tivesse... Antigamente, tinha o carro, os carros antigos tinham um negócio chamado tempo. Então, quando tirava a correia, eu tive um Unozinho velho, meu primeiro carro, e aí um dia quebrou a correia, e aí foi botar a correia dentária. E aí o camarada botou a correia, e aí daqui a pouco, quando eu chegava no semáforo, que eu parava o carro morria. Parava o carro morria. Uma perturbação, imagina, todo lugar que você parava, o carro morria, você tinha que bater de novo. Aí eu fui até o mecânico, ele disse assim, é que o seu carro está fora de tempo. Aí ele pegou a chave de fenda, olhou lá um lugar e botou no tempo. O carro não morre. Então tem gente que ele está fora de tempo, ele está falando uma coisa extraordinária, em uma linguagem que não alcança a geração que ele está, e ele tem isso como se fosse santidade. Não, porque eu tenho que preservar aquilo que eu aprendi. Mas a linguagem não está alcançando. Você trabalha muito com essa questão da juventude, falando uma linguagem que essa geração é X, é Y, agora está chegando a geração beta, né, que é a geração a partir de 2025. Como é que você entende isso, essa questão de falar, ser ouvido e ser entendido? Porque as gerações têm linguagens específicas. Então, primeiro, eu sou da geração YZ, né, que é a geração de 2010 para cá. Então, eu já cresci dentro dessa geração com a linguagem, com esse apontamento. Então, a gente... essa facilidade. Agora, essa geração beta que está chegando, que vai ser uma prova para todos nós, para a gente está assimilando essa linguagem e essa comunicação. É importante essa comunicação, né? Nós somos nós o que emitimos e recebemos. E tem as pessoas que recebem e emitem também. A importância de nós, como igrejas, sentar do lado dos anciãos, que é o que carregam o piano e que são referência para nós, que tiveram um tempo difícil, onde a tecnologia não era avançada, onde a época uma caixinha de som num caminhão era uma maneira que a pessoa tinha para evangelizar. Eu preciso carregar aquela força, eu preciso carregar aquela visão, aquele propósito da antiguidade, mas eu preciso também me adaptar com o que está vindo de novo. Olha, a igreja, não estou falando de igreja se adaptar, não, eu estou falando da nossa linguagem, o nosso público. A prova disso, você pode ver que existem igrejas, pastor, que estão tirando as crianças do culto. Isso antigamente não tinha. As crianças assistiam um culto, o pastor pregando sobre escatologia e a criança olhando para cima assim. O que o pastor está falando? Hoje não. Hoje tem a salinha de criança, porque a linguagem de criança é diferente. Agora, o que está acontecendo? Muitas igrejas estão estruturando, estão tirando os adolescentes de dentro do culto, e tem igrejas que já estão tirando, pastor, os jovens de dentro do culto. Então está tendo culto simultâneo de criança, de adolescente, de jovem e dos adultos. E eu sou a favor. Por quê? Uma linguagem da juventude, uma linguagem talvez mais pesada, que uma senhora da cabecinha branca não vai ter uma estrutura de receber uma palavra. Se for falar sobre essa geração do TikTok, o que é TikTok? Essa geração do streamer, essa geração que está acelerada, ali dentro da igreja, no geral, não consegue. Então nós temos que adaptar mesmo. Essa reciclagem. Ser humilde, sentar. Eu sempre, quando eu sento com alguém que é mais velho do que eu procuro aprender. E essa pessoa, quando ela é humilde, ela é mais velha, ela também aprende comigo. Então nós temos que ter essa capacidade. Nós temos que ser um pouco camaleão, né, pastorzão? Nós temos que nos adaptar, porque Deus irá nos colocar em mesas que você vai ter que tirar uma capa sua, que você carrega há muito tempo, como se diz o apóstolo Paulo, você vai ter que se fazer de louco para ganhar os loucos. E aí tem os extremos, né? Aquelas pessoas que não está utilizando a estratégia, aquela pessoa que está mudando a sua essência. Então, existem coisas que são inegociáveis. A palavra é inegociável, a essência do cristão é inegociável, mas a estratégia é negociável, o método é negociável. Yes. Então, tem gente que ele santificou o método e tem gente que, em nome de uma linguagem moderna, ele destruiu os princípios. Então, esses dois extremos é perigosíssimo. Então, as novas estratégias, sem alterar
essa essência que é a pregação genuína, que é a palavra genuína, para que a gente não faça igual os postos que tem por aí, batizando a gasolina, né? Então você vai botar uma gasolina, daqui a pouco a gasolina está fazendo um efeito de destruir o seu carro.